sobre mulheres da Bíblia. E quando ministram, numa visão discriminatória, preconceituosa, machista, sexista, misógina, infelizmente, fugindo totalmente do contexto da palavra de Deus. E a mulher samaritana é algo muito tremendo. Jesus era judeu. E os judeus, eles davam uma volta enorme para não passar por Samaria, porque os samaritanos eram considerados imundos. Os anciãos iam para a sinagoga dizer, primeiro começava a reunião agradecendo a Deus, fazendo uma oração, agradecendo a Deus por não terem nascido mulher. Segundo, eles ministravam que mulher não tinha alma. Terceiro, eles diziam que era melhor queimar a lei de Deus do que entregá-la a uma mulher. Era isso que eles pregavam na sinagoga. E Jesus encontrou com aquela mulher no poço, no momento em que as mulheres, entre aspas, desclassificadas, estariam lá. Ele tinha certeza disso, e ele fez questão de ir lá exatamente naquele momento. E ele não só ministrou para uma mulher samaritana, que ele sabia que ela já tinha tido 4 maridos, e o marido que estava com ela não era dela. Ele não só falou com uma mulher com essa característica, que um judeu não falaria, como ele fez uma exegese através da água com essa mulher. Ou seja, a única coisa que Jesus fez com essa mulher foi amá-la como ele amava a ele mesmo. Foi ministrar a verdade do Evangelho, do Reino de Deus. E essa mulher, pelo que ela ouviu de Jesus, ela saiu de perto dele, foi para a cidade, e não precisou que ninguém derramasse óleo na cabeça dela para ela se tornar uma evangelista. Ela foi para a cidade e ganhou a cidade inteira para Jesus. O que nós estamos precisando hoje é viver o exemplo de Jesus com as diversidades culturais que nós temos dentro das nossas igrejas. A gente primeiro quer julgar, ao invés de amar, como Jesus amou a mulher samaritana. A gente às vezes quer julgar, ao invés de ministrar o que é o verdadeiro Evangelho do Reino de Deus, como Jesus ministrou. E nós somos muito prepotentes, eu costumo falar isso, porque a Bíblia é muito clara. Ela diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é uma pessoa só. Que pessoa é essa? O Espírito Santo de Deus. Então eu só tenho que chegar e ministrar. Quem vai convencer a pessoa, seja o pecado que for que ela esteja cometendo ou tenha cometido, é o Espírito Santo de Deus. A gente precisa parar com essa nossa prepotência como protestantes que nós somos. Sobre a questão da circuncisão, tem uma discussão dos apóstolos ali, né, de Jesus, sobre esse tema. Paulo e Pedro, né? Pedro queria que as pessoas, ao serem alcançadas pelo Evangelho, se circuncidassem, se convertessem ao judaísmo e a partir dali tivessem um contato com a mensagem de Jesus. Pedro não está fazendo isso de uma maneira maliciosa, maldosa. Pedro é um religioso. Ele está replicando aquilo que ele aprendeu. Ou seja, sabe aquele papo que a gente conversou sobre catequização? É o que Pedro está querendo fazer. Ele fala, primeiro, é preciso que as pessoas não desprezem todo o costume judaico. Porque até para Pedro e para os discípulos de Jesus que andavam com ele o tempo inteiro, era radical demais a ideia de jogar tudo que eles aprenderam fora e reconstruir a espiritualidade deles. Então ele fala, é preciso passar por esse caminho aqui. É preciso estar dentro da igreja para você ter um contato com Jesus. É aquele papo que a gente fala de assim, você precisa voltar para a igreja. Você não fala nem mais você precisa voltar para Cristo, porque para você está tão automático que Jesus está aqui nesse ambiente, e amém que isso está no seu coração. Mas a gente sabe também que tem pessoas aqui precisando se encontrar com Ele, entende? Então assim, o processo de Pedro
é o processo que passa pelo judaísmo para chegar até Jesus. E aí vem Paulo repreendendo Pedro, dizendo: Pedro, esse jugo não cabe mais. Aquilo que a gente vivenciou na nossa espiritualidade, na nossa fé, porque eles vieram desse caminho, já não cabe mais, porque agora as pessoas podem ter livre acesso a Jesus. Elas não precisam mais passar por esse processo. Então, assim, a pergunta é: não devemos uma crítica aos pais da igreja? Com certeza, devemos uma crítica aos pais da igreja, mas vocês veem que essa é uma discussão antiga, desde a igreja primitiva. Eles já estavam com essa questão. E aí, as pessoas passam primeiro pela nossa padronização para se tornarem cristãs e cristãos, ou elas têm acesso a Jesus, todo mundo que chegar aqui dizendo que é discípulo e discípula está junto. Só que esse não é um problema de Jesus, é um problema dos homens. Porque quando os discípulos chegam até Jesus e dizem assim: mestre, nós vimos que tem pessoas expulsando demônios em teu nome e curando enfermos em teu nome, mas não são dos nossos, nós os repreendemos. Jesus fala: não faça isso, porque quem não é contra nós é por nós. Ou seja, não é porque o cara não está aqui na nossa comunidade de fé que ele é um herege. Ele está fazendo e exercendo a mesma fé de vocês, só que de uma outra maneira. Então eu acho que isso aí abre mais ainda o leque para a gente poder falar sobre diversidade e entender que a igreja faz parte do reino de Deus, mas ela não é a totalidade do reino de Deus. De que Deus ele age a partir da vida da igreja, mas ele também age a partir da vida de outros. Maravilha. Como é que está os horários? Vou fazer só duas rapidinho, assim, aí já termina. Penúltimo, então. Na vivência de vocês com instituições em seus projetos, qual o tamanho do preconceito disfarçado diante de diversidade? Preconceito disfarçado. Diante de diversidade. Antidiversidade. Olha, na minha vivência nos movimentos sociais, eu percebo uma liga muito grande entre os diversos movimentos sociais. Uma parceria muito grande. E é triste eu ter que falar isso aqui, uma parceria que eu não tenho das organizações religiosas protestantes, por incrível que pareça. É um acolhimento às pessoas que estão em sofrimento, de parar para ouvir essa pessoa, de caminhar com ela, por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica, entendeu? Dentro do movimento social de mulheres, qualquer mulher que manda uma mensagem num grupo, aparece um monte de mulheres para estar acolhendo essa mulher, para estar levando até os órgãos públicos, para buscar ajuda, para procurar psicólogo para ajudá-la, que eu não vejo acontecer dentro das organizações religiosas protestantes. Então nós temos muito que aprender, eu creio que nós temos muito que aprender com os movimentos sociais, com os conselhos, com as conferências, a forma de acolher qualquer diversidade, seja ela qual for. Eu dei o exemplo das mulheres, mas qualquer diversidade, eu creio que a gente pode aprender bastante com eles. Quero citar dois exemplos rápidos. Há 3 ou 4 anos atrás, quando eu estava muito ativo na atividade com as pessoas ali da rua, os meus irmãos da rua, que moram na rua, um dia a gente foi fazer uma conferência na igreja, e eu estava fazia parte da direção dessa conferência. E eu falei assim: eu queria trazer alguns convidados, queria saber se eu podia usar a Kombi da igreja para isso. As igrejas que tem Kombi, né? E aí eles falaram: claro, vamos lá. E eu peguei a Kombi, fui para o centro da cidade e enchi a Kombi de morador de rua e levei para a igreja. Cheguei mais cedo lá, levei umas toalhas, eles precisavam tomar um banho, tomar um lanche e participar do culto com a gente. Mas não era um processo de catequização, não era um processo de colonização de ninguém. Era uma relação que a gente já tinha. Eram os caras dizendo o seguinte: pô, eu queria visitar a tua igreja um dia, cara. Pô, vamos marcar. E aí eu achei que era propício, eu ia pregar nesse dia. Falei: eu gostaria que dentro do público que fosse me ouvir, tivesse esses irmãos que eles fazem parte da minha vida. Levei lá. E aí eles comeram, eram uns 10 mais ou menos. Eles lancharam, eles tomaram banho. E dos 10, eu acho que uns 6 ou 7 foram embora. Eles comeram, lancharam e foram embora. E os outros ficaram. E aí no final do culto, eu ouvi o irmão dizendo assim: tá vendo? É por isso que não vale a pena fazer isso.
Os caras vieram, comeram e foram embora. Porque a igreja não está acostumada a servir sem proselitismo. Para eles seria um grande sucesso se as pessoas tivessem ficado, se convertido, indo lá na frente, servido como um troféu para dizer: olha aqui, estamos ganhando almas para Jesus. Mas quem gosta de alma é fantasma. Jesus gosta de gente. E gente sente fome, gente sente frio e não sente vontade de estar no culto às vezes. Então esse é um problema de um preconceito que às vezes vem disfarçado de uma antidiversidade. A igreja fala que é plural, ela fala que é diversa, mas quando chega gente que tira o nosso conforto, que tira o nosso incômodo, a primeira coisa que a gente faz é chamar os diáconos, que mais parece segurança. Você cola do lado do cara ali, ó. Chegou um cara meio alterado, você entra um de cada lado ali e você não levanta nem a pau. Entendeu? Então assim, a gente precisa saber como lidar com essas pessoas também. Enfim, os preconceitos são muito sutis. O diabo, ele não vem com um tridente, uma capa, um rabo e 2 chifres. Ele vem em pequenos comentários. Do tipo, no mês passado, a Flávia, que está aqui com a gente, lá da coletivação, estava ministrando para o grupo e falou durante 1 hora, que ela fala muito. E aí, depois que ela falou ali num grupo cheio de gente, cheio de irmãos, moradores de rua, outras pessoas, gente da cidade, ambulante, todo mundo que passa ali e entra pra gente, o cara levantou e falou o seguinte: cara, por acaso é certo uma mulher falar na igreja? Olha o pensamento do cara. Então você vê, ele é alvo da nossa misericórdia? Com certeza. É um cara que estava ali usufruindo do café que a gente estava oferecendo, trocando uma ideia, mas que foi catequizado dentro de um processo religioso anti-diversidade. Então, eu acho que assim, alguém precisa mais das pessoas também. Galera, a gente vai para a última, por causa do horário aqui. A pergunta é: qual o limite entre diversidade e liberalidade? E se existe esse limite? Liberalidade. O que é liberalidade? Eu devolvo essa pergunta, né? Porque o Evangelho, a Bíblia diz que se o Filho do Homem nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. E o Evangelho, ele tem como proposta libertar também. Então, o que é liberalidade? É algo que a gente precisa parar para pensar, porque infelizmente é isso que o Otávio acabou de colocar. Nós fomos, eu nasci e fui criado, eu estou com 61 anos de idade, a maior parte da minha vida eu passei dentro da Assembleia de Deus. Meus avós maternos foram membros pioneiros da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, no campo de São Cristóvão. Aleluia. Exatamente. Minha mãe e meu pai foram também do início da Assembleia de Deus de Madureira. Então eu digo que eu fui criada no Mangão, no Saião e no Cocão. Entendeu? E dentro da Assembleia de Deus, pintar unha, cortar cabelo, usar calça comprida, entendeu? Tudo que eu estou usando hoje aqui era algo do diabo, entendeu? Eu era rebelde, era algo do diabo. Então o que é liberalidade, né? Eu acho que a gente não tem que estar preocupado com liberalidade. A gente tem que estar preocupado com a verdade do Evangelho do Reino de Deus. Amém. Que é, independente da diversidade cultural, seja ela qual for, por etnia, raça, cor, manifestações culturais, organização religiosa, independente da diversidade, a gente tem que estar com o coração sempre aberto para dizer para a pessoa: eu te amo, Jesus te ama, você é muito bem-vindo na minha igreja. Você não quer ir lá participar do próximo casulo, não?
Nós vamos estar debatendo sobre o tema tal. E você trazer a pessoa para estar aqui junto conosco, independente de religião, de orientação sexual, de cor, etnia ou raça. Porque chegando aqui, quem é que vai convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. Então eu acho que é só essa preocupação que a gente tem que ter. O meu pastorado, nos movimentos sociais, nos conselhos, nas conferências, ele tem essa preocupação de liberar o amor de Deus para as pessoas, de mostrar para elas que Deus a ama do jeito que elas são e que Deus quer um relacionamento com elas. Só isso. E é isso que tem me feito trazer muitas pessoas de volta para a casa do Senhor e tem feito com que muitas pessoas até que não voltam, mas elas estão dentro de casa, é como o Otávio colocou, lendo, estudando, pesquisando a Bíblia e adorando ao Senhor com músicas gospel, e às vezes estão com uma comunhão muito maior com Deus do que muita gente que está toda semana, todo domingo, dentro das nossas igrejas. As pessoas, elas querem encontrar um lugar onde elas pertençam. Elas, mais do que vir ao culto, mais do que vir aqui a um casulo, a uma edição de um evento legal, a achar interessante a proposta e ir embora, ela quer ter um lugar onde ela se sinta parte. Então, muitas vezes, aquilo que nós chamamos de liberalidade é justamente o acolhimento dessa diversidade. Mas isso porque a gente não consegue conceber a ideia de que pessoas que pensam teologicamente diferente da gente também são pessoas de Deus. De que pessoas que têm uma concepção daquilo que é pecado, que você não considera pecado, ou vice-versa, também são pessoas de Deus. Então, assim, a pergunta é: se chegar alguém aqui diverso daquilo que você considera comum, daquilo que você está acostumado a trabalhar, ela vai ter espaço de pertencimento nesse ambiente? Sabe um público que é muito marginalizado? Talvez eu acho que seja o público mais marginalizado de todos: os travestis. Muitos travestis estão encontrando seu sustento na prostituição ou numa vida clandestina, porque não conseguem ingressar no mercado de trabalho pelo preconceito da sociedade, e muito menos uma vida social dentro de uma igreja. Mas talvez se entrasse um travesti aqui hoje, sentasse aqui e assistisse um culto com a gente, a primeira coisa que você ia pensar olhando para ele precisa se converter e voltar à sua heterossexualidade. Mas pode ser que no coração dessa pessoa tenha muitas outras prioridades a serem trabalhadas, como por exemplo um relacionamento ruim com os pais, como por exemplo um perdão que precisa ser liberado, como por exemplo uma ganância por dinheiro que você não conhece, que faz ela vender de repente até o próprio corpo. Só que o nosso olhar, ele é sempre muito raso e superficial. Você olha e você acha que você tem a solução para a vida das pessoas a partir da sua análise. Então, eu digo e repito, as pessoas querem lugar de acolhimento. Um travesti, um morador de rua, uma mulher agredida, ela não quer chegar aqui e achar bonito isso aqui. Ela quer chegar aqui e se sentir parte disso aqui. É isso que vai fazer ela voltar. Então, todo o esforço que vocês fizerem e que nós fizermos juntos para tornar esse ambiente agradável, não é nada se essa pessoa não se sentir parte desse ambiente. É por isso que às vezes você não vai conseguir compreender, mas por que o fulano está ali no candomblé, por que o fulano está no espiritismo, por que o fulano se encontrou lá e não se encontrou aqui? Porque talvez lá ele se sentiu parte. Então assim, visitante é uma vez só. Às vezes o cara está vindo na tua igreja, tem um ano perguntando o nome dele. Então não adianta, nenhum tipo de programação vai vencer um abraço de você faz parte disso aqui, entendeu? Maravilha, só de palmas aí, galera. De manhã, beleza? Não se esqueça disso também. Se você é da área aqui de Águas Claras, tá fácil, pode chegar aqui todo domingão de manhã, tá na paz. Se não, a gente está aqui também de 15 em 15 dias, a gente vai estar passando aí todo o detalhe. Bibas, meu querido, queria que você falasse sobre aquela questão do R-Code. Bom, é o seguinte, nós temos agora um
canal Pregação Cristã SDT, ele é um casulo, ele está nascendo e a gente está fazendo isso a partir do dia 1º de janeiro. E a gente tem aí na igreja, em vários locais, esse QR Code. O que significa isso? Você baixa no seu celular aquele leitorzinho de QR Code e passa aqui. E aqui você vai cair diretamente no canal que tem as pregações dessa igreja, que tem os louvores dessa igreja e que tem agora o casulo sendo encampado dentro do processo. Então, se você sentir essa necessidade de ser um precursor disso aí, você pode fazer isso agora ou depois, ou tira uma foto, faz depois em casa. Se sinta à vontade de fazer na hora que você achar melhor. Ok? Muito obrigado, até mais. Isso. Lembrando que nós contamos com ajuda, fortalecimento, companheirismo e ombro a ombro aí de todos. Quiser fortalecer, ajudar a gente aí no casulo, beleza? Para deixar fluir aí, todo de 15 em 15 dias. E agora é o seguinte. Para fechar, olha só. Isso aqui é para fechar, tá bom? Simples, é muito boa, tudo a ver com o que a gente começou aqui, beleza? E aí você vai declarar essa palavra olhando para o seu irmão, olhando para a sua irmã aí, beleza? Tipo assim, ó. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, isso é absurdo.